Muito bem, vamos apresentar aí os resultados da análise de interação fluido-estrutura em bombas verticais. Boa tarde, professor Milton, professor Fábio, eu sou o Alisson e vou tentar mostrar aí o que foi feito neste tema. Então, nós teremos aí uma breve introdução, passaremos por algumas definições de bombas e de interação fluido-estrutura, iremos mostrar o que foi feito em termos de simulação, considerando a interação fluido-estrutura, e mostrar os resultados e apresentar uma conclusão. Então, primeiramente, a motivação desse projeto está no fato das máquinas de fluxo terem uma ampla atuação, um grande uso, e do fato de que a interação fluido-estrutura ela engloba outra variável, ela coloca uma nova variável sobre a rotodinâmica, em cima da rotodinâmica, em cima das análises de rotodinâmica, de vibração das máquinas de fluxo. Então, o que nós vamos fazer é, além de considerar o sólido, além de considerar o torque, a rotação, enfim, todos os corpos sólidos envolvidos, iremos também considerar as forças que o fluido exerce sobre os corpos sólidos. Pois bem, então, passando aí rapidamente por algumas definições, temos aí a definição de bomba centrífuga. Bomba centrífuga nada mais é do que composta por um rotor, uma voluta, mancal e um eixo, além de algumas outras pequenas peças, como selo, óleo, enfim. Essa bomba é uma bomba horizontal, que é definida como horizontal pelo eixo, que é horizontal. A partir do momento que esse eixo for vertical, ela passará a ser uma bomba vertical. Então, o fluido entra pela sucção, passa pelo rotor, adquire energia cinética, energia de pressão, transforma-se em energia cinética em energia de pressão, e ele sai pelo bocal de descarga. A ponta do eixo, através de um acoplamento, é conectada ao acionador, seja ele elétrico, diesel, enfim. As bombas centrífugas verticais, conforme comentado, são bombas em que o eixo é vertical. Então aqui nós temos um exemplo de bomba vertical tipo turbina, onde o rotor fica dentro do fluido, é uma bomba de poço único, e uma bomba vertical, que até é a nossa escolhida para análise, onde nós temos um canal de sucção, que não é mostrado na figura, será mostrado posteriormente, um sino de sucção, onde o fluido passará por dentro do corpo, por dentro do rotor e sairá aqui no recalque. Nós temos ali o corpo, a voluta. Pois bem, interação fluido-estrutura. Conforme falado, interação fluido-estrutura são as forças que o fluido exercerá sobre o corpo sólido. Então, aqui, como exemplo, nós temos um rotor axial, onde o fluxo exerce uma pressão sobre as paredes desse rotor. Então, mostrado aqui pelas setas em amarelo e em vermelho, essa força que o fluido exerce sobre as paredes. Muito bem. Para a nossa simulação, foi considerado como exemplo, foi escolhido o modelo KSB ME 1880. É uma bomba grande, dá 4.200 litros por segundo, com uma pressão de 60 metros. Gira a 1.750 RPM e, para nós termos uma ideia do tamanho, ela tem um diâmetro de rotor em torno de 1,9 metros, quase aí 2 metros de diâmetro. O eixo, que não está simbolizado aqui, será visto posteriormente, ele sai daqui do rotor e vai para o acionador, ele tem em torno de 8 metros de comprimento. E o NPCH requerido dessa bomba gira em torno dos 8 metros. Então, nós temos aqui o plano de fundação, onde nós vemos claramente a bomba, que é a voluta, o sino de sucção, mancal, eixo, em torno de 8 metros, e acionador. Notem que nós temos um canal principal, que levará a água, aqui você tem uma espécie de reservatório, um canal de sucção. Do canal de sucção, aqui em detalhe, nós temos o sino de sucção, e então a bomba que colocará a pressão no fluido. Muito bem. Um dos objetivos do trabalho foi montar um procedimento de teste, um procedimento de simulação. Então, essa sequência montada prevê, primeiramente, a obtenção da geometria em 3D. Então, naquela reunião que nós tivemos, ficou combinado que iria considerar apenas o rotor e o eixo, a fim de simplificar um pouco a simulação, que já é um tanto quanto complexa, e, claro, o fluido.
Então, o nosso passo 2 seria esse isolamento da parte molhada, né? Seria aí o negativo do rotor, para que nós passamos para a análise. O passo 3 seria a confecção da malha. Note que foi dada aí uma ênfase à conexão rotor e fluido e a simulação do CFX. Então, é jogado aqui apenas a parte de geometria molhada para o simulador de fluido. O repasse do resultado do CFX é, digamos assim, o principal passo, ou seja, nós temos uma resposta do CFX e isso será considerado como entrada no mecânico. E, através dos dados, tanto da parte sólida, rotor e eixo, e dessa interação fluido-estrutura, nós temos o resultado da análise modal e da resposta harmônica. Então, ilustrando aqui, as pressões importadas do CFX para o mecânico. Então, temos aí uma pressão em torno de 10 a 7 Pascal. E aqui nós temos o espaço de trabalho, o workbench montado. Então, aqui a parte do fluido, jogada no CFX, o resultado, a solução, vai ser colocada no setup do mecânico. A geometria, rotor e eixo, né, jogado aqui no mecânico como para ser feita a simulação mecânica. Detalhe, foi feita uma análise modal e uma resposta harmônica, e uma outra análise modal, uma outra resposta harmônica, veja só, uma considerando apenas a geometria sólida e outra considerando o fluido, para que nós possamos comparar o quanto afeta na resposta final a interação fluido-estrutura. Então, os nossos resultados de análise modal e de resposta harmônica serão tanto para a análise que considera a interação fluido-estrutura e a que não considera. Primeiramente, a análise modal nos dá frequências de vibração totalmente diferentes. Considerando a interação fluido-estrutura, nós temos como primeiros modos de vibração em torno de 50 Hz. Olha lá, o par conjugado. Sem a interação fluido-estrutura, os valores são completamente diferentes. Foram escolhidos aí os 15 primeiros modos apenas para que a gente tivesse diversos modos, diversas frequências aí para analisar e de forma a cobrir a frequência excitadora de 1750 RPM. Então, de forma a ilustrar, nós temos os modos de vibração. O que foi escolhido, o 4 e o 5. Veja só, com interação fluido-estrutura, nós temos uma deformação total em torno de 36 milímetros. A resposta harmônica vai mostrar isso para a gente. Sem a interação fluido-estrutura, esse valor cai para 26. Então veja que, além do formato, da frequência e da forma como ele vibra, o valor total também de deformação fica diferente. Em termos de resposta harmônica, primeiramente é importante falar que nós escolhemos 3 locais para fazer essa sondagem, para fazer essa medição. Primeiramente aqui a aresta de contato, né? É uma aresta toda aqui, só para ver como que o ANSYS faria aí o cálculo para uma aresta. E 2 pontos. Um ponto P1 exatamente na conexão eixo-rotor e um ponto P2 somente no rotor. A API 610 fala que nós devemos fazer no eixo, né, no mancal, né, lado oposto ao sonador, etc. Como nós aqui só estamos considerando eixo e rotor, resolvemos aí colocar no ponto de conexão entre o eixo e o rotor, visto que a ponta do eixo foi engastada e o eixo foi colocado como excitador. A nossa excitação foi colocada na ponta de eixo. Então, rapidamente aí os nossos resultados. A deformação em relação ao eixo Y, lembrando que o eixo X aqui está no eixo, né? Está ali na direção do nosso eixo. Notem que as deformações máximas ocorreram nas frequências de vibração, 50 Hz, 167 Hz, nas frequências naturais levantadas, e o valor, considerando a análise com fluido, né, a interação fluido-estrutura, chega a 60 milímetros no ponto P1, 63,5 no ponto P2, o que mostra que o ponto, né, que você escolhe influencia, claro, nos resultados. Enfim, mais importante que isso, sem o fluido nós temos valores completamente diferentes de amplitude e fase, ou seja, sem o fluido a resposta harmônica também fica bem diferente. Então, como conclusão, em primeiro lugar, o nosso objetivo de ter um procedimento de trabalho foi concluído. Segundo, tivemos diversas dificuldades de simulação, em termos de mecânica,
como setar, foram vencidas por um grande aprendizado. Terceiro, as diferenças de resultados com e sem a interação fluido-estrutura são nítidas, são enormes. Um pouco devido à importância da interação, um pouco devido ao tamanho da bomba, as dimensões da bomba, né? Grande vazão, e um pouco também devido ao fato de nós deixamos grande parte dos corpos sólidos de fora dessa análise. Uma análise mais completa talvez diminuísse a influência da interação fluido-estrutura no resultado final, mas ficou claro que ela tem uma influência considerável. E as diferenças, tanto nas frequências naturais quanto nos modos de vibração, no valor da frequência natural levantada e no modo de vibração, fica claro, além como as diferenças nas respostas harmônicas. Enfim, além dessas conclusões, fica aí a nossa bibliografia, foi utilizado aí um livro da KSB, a dissertação do Cristiano Roque Siqueira, orientado pelo professor Milton, e além de diversas literaturas da ANSYS, né, fornecedora do software, e das videoaulas do professor Milton. Espero ter mostrado aí rapidamente como foi o trabalho, e o texto trará maiores detalhes. Muito obrigado.